Olá, olá, boa noite, boa noite. Vamos chegando aí nesse momento para a gente começar a nossa conversa sobre o 15º capítulo do nosso livro, Codependência Nunca Mais. Codependência Nunca Mais. Eu tenho aprendido muito nesse livro, tenho feito algumas reflexões pessoais sobre coisas que a gente precisa relembrar. Lembra que quando a gente não olha para a nossa vida, a gente não olha para aquilo que a gente faz, a gente continua repetindo um padrão. E esse padrão é o quê? Padrão de codependência, no qual a gente busca alguém para cuidar, para dar a nossa vida, para estar atenta às necessidades dessa pessoa e acaba não se amando e esperando do outro reconhecimento desse amor. Já que nós fizemos tanto por essa pessoa, logo ela tem que nos amar e nos dar esse amor que esperamos receber. Mas será que esse amor realmente está na mão de alguém devolver pra gente? Isso tudo a gente tem pensado nessa jornada aí que hoje a gente começa o 15º encontro. E vamos lá, vamos pensar sobre isso. Então, você que está chegando aqui, fala para mim se está me ouvindo bem, se está tudo tranquilo no nosso contato, no nosso encontro. E vamos começar, porque temos um capítulo inteiro para pensar de muitas coisas, viu? Vamos lá. Sim, você pode pensar. Olha que frase linda, né? Você pode pensar. Irlânia, mas não é o óbvio? O óbvio muitas vezes precisa ser dito. E muitas mulheres, para agradar, tentando ser perfeitas para serem aceitas, elas anulam de si mesmas a capacidade de pensar. Pensar, questionar, decidir, falar não, dizer que aquilo não está bom para ela, em nome do quê? Em nome da aceitação social. Só que a aceitação social muitas vezes nos leva para um buraco sem fundo. Por quê, Irlânia? Porque vai ter sempre alguém que vai concordar com a gente, vai ficar feliz a beça, mas sempre vai ter gente para discordar também. Da mesma maneira que vai ter pessoas que gostam da gente e pessoas que não gostam da gente. E a gente tem que lidar bem com isso. Por quê, Irlânia? A única pessoa nesse mundo que tem que gostar de você realmente é você. E os demais, Irlânia? Os demais será ótimo que nos amem também. Mas a gente não tem como controlar. O que não podemos fazer é passar a vida dando amor às pessoas, esperando que elas nos retribuam esse amor de volta. Então vamos lá. O que você acha que devo fazer? Perguntou-me uma certa vez uma cliente que estava com estertores de sua codependência. Quer dizer, ela estava com a codependência ativada. E ela estava perguntando para a terapeuta, o que você acha que eu devo fazer? E ela estava enfrentando uma importante decisão com relação ao marido e os filhos. E aí a psicóloga devolveu. O que você acha? Eu te pergunto e você está devolvendo para mim o que eu acho, né? Está perguntando para mim? Devolveu ela. Levo 15 minutos em uma loja para decidir se prefiro comprar um sabonete de 59 centavos ou de 63 centavos. Me fala aí, você que tá comigo. Você é essa pessoa que fica tentando decidir. As duas canetas são pretas. Qual caneta preta eu vou usar? É isso mesmo? Será que você é essa pessoa que não consegue decidir por qual caneta você vai usar, mesmo as duas sendo pretas? E aí, a nossa personagem aqui do livro, ela estava o tempo todo tentando decidir, eu compro o sabonete de 59 centavos ou de 63 centavos. Não consigo tomar uma decisão, por menor que seja. Como esperar que eu tome uma decisão importante como essa? E aí, a gente já vai pensar na nossa vida, né? Eu gosto sempre de lembrar disso. Em 2007, meu terapeuta falou assim pra mim, Irlânia, a omissão também é uma escolha. Quando você diz pro outro, eu vou fazer o que você decidir,
eu estou decidindo viver a escolha do outro. Não, Irlânia, não foi isso sim. Eu fiquei com raiva do meu terapeuta também. Porém, quando eu analisei e pensei, eu falei, é isso. Eu tô o tempo todo não decidindo a minha vida e acabo vivendo o que o outro impõe para mim e reclamo do resultado. Então, qual é a meta aqui, Irlânia? A gente começar a decidir, porque sim, você pode pensar e decidir, e parar de transferir para as outras pessoas algo que é seu, algo que é você que pode fazer. É algo que você pode dizer sim ou não agora. Porque às vezes exige da gente também que a gente responda e decida rápido, que a gente devolva uma resposta rápida. Só que, será que a gente tem que realmente devolver uma resposta rápida para alguém? Será que é isso? Eu brinco com as clientes aqui, ó, ninguém tá com a arma na sua cabeça. Porque às vezes a gente quer decidir a vida, coisas importantes da nossa vida, como se fosse um assalto. E não é um assalto. É uma decisão que precisamos escolher. Temos que respirar fundo, avaliar o que pode acontecer para poder decidir. Agora, se você é uma pessoa que não decide nada, aí é o excesso. E todo excesso esconde uma falta. Boa noite, Márcia. Boa noite, Diva. Vamos lá. Como codependentes, muitos de nós não confiamos em nossa mente. Ó, realmente compreendemos o horror da indecisão. E mulheres são extremamente indecisas, porque eu não sei. Mas às vezes decidem muito bem para as outras pessoas, mas para si demoram a beça para poder tomarem uma decisão. E aí, as menores escolhas, como comer num restaurante ou que sabão comprar, nos paralisam. Quanto maiores as decisões que enfrentamos, como, por exemplo, resolver nossos problemas, o que fazer com a nossa vida e com quem queremos viver, mais sobrecarregados podemos ficar. Então, nas menores e maiores decisões, a gente paralisa diante daquilo que só nós podemos decidir, que é a nossa vida, ok? Muitos de nós simplesmente desistimos e nos recusamos a pensar nessas coisas. Ah, depois eu vejo isso. Peraí, que eu vou cuidar da casa, que eu vou cuidar da cozinha, eu vou cuidar das crianças, eu vou cuidar do meu marido. Depois eu vejo isso. E sempre quando o tema somos nós, a dona dessa vida, a gente vai adiando essa resolução e essa decisão. Vamos lá. Muitos de nós simplesmente desistimos e nos recusamos a pensar nessas coisas. Alguns de nós permitimos que outras pessoas ou circunstâncias façam essa escolha por nós. Quem vai escolher por nós? Ó, que vocês decidirem, tá bom. Eu tenho algumas amigas que são muito indecisas e eu sou muito prática, né? Chego no restaurante, eu já sei o que eu vou comer. Eu quero ir num lugar, eu já sei onde quero ir. E aí, quando eu tô com as meninas, eu peço para elas escolherem. Por quê, Irlânia? Porque como eu fico bem nas situações, para mim tá tudo bem. E aí eu fico, gente, escolhe. Por fim, eu no final tenho que falar assim, ah, não, vamos fazer isso. Por quê? Porque me dá uma aflição de ter que ficar esperando o outro não decidir. Porque tem pessoas que a gente convive, que a gente já sabe que por mais que atravanque a vida e atrapalhe o processo, a pessoa jamais irá decidir alguma coisa. E quando é dessa forma, eu decido logo e vambora, né? Por quê? Porque às vezes a gente fica parado, a gente marca um encontro e fica horas para decidir uma coisa simples, que é o que vamos comer. Se vamos comer pizza, hambúrguer, pipoca, entende? E aí eu falo, não, é pizza, vou comer pizza, que eu tô com vontade de comer pizza. Você gosta de pizza? Você também gosta? Então vamos comer pizza. E é exatamente isso, porque senão a gente não sai do lugar. E aí, esse capítulo é um capítulo curto, embora tenha muitos detalhes. E aí nós vamos nos encorajar a pensar, escolher e decidir.
decidir o que deseja decidir e como resolver os seus problemas. Talvez você esteja pensando se isso é possível. Eu já digo, é possível. E vamos aprender neste capítulo. O objetivo desse capítulo é dizer-lhe que você pode pensar, pode analisar as coisas e pode tomar decisões boas e saudáveis. Sempre você pode tomar decisões boas e saudáveis. Por uma série de razões, podemos ter perdido a fé em nossa capacidade de pensar e de concluir algo sobre essas coisas. Acreditar em mentiras, mentir para nós mesmos, a negação. Lembra que nós falamos muito sobre a negação nesses capítulos? O caos, a tensão, a autoestima baixa e um estômago cheio de emoções reprimidas. Isso significa que não podemos pensar. Então, tenho um problema para resolver, fico tensa, começo a mentir para mim, sinto borboletas no estômago, minha autoestima não está equilibrada, eu não sei quem sou, para onde vou, o autoconceito sobre mim é rebaixado e aí eu fico sem poder pensar. Por que, Irlânia? Porque o cortisol, que é um hormônio que foi feito para nos ajudar quando estamos em perigo, quando nosso pensamento se ativa no perigo sem estar, ele avisa assim, paralisa, corre ou luta, ok? Mas aí, quando ele não tem função, é só o meu pensamento que está provendo esse hormônio no meu corpo, porque o meu corpo não distingue o que é real do que é imaginário. O meu cérebro viu, pensou, imaginou, viu a cena de um filme, eu posso ter hormônios desse tipo. E eu já quero que você vá avaliando aí como que são os seus pensamentos. Será que seus pensamentos são motivadores, impulsionadores, ou seus pensamentos são paralisantes? O que você acredita que seus pensamentos são? Eles são seus amigos ou eles são seus piores inimigos? Conta pra mim aí. Reagir demais pode prejudicar nosso funcionamento mental. A decisão é prejudicada pela preocupação com as outras pessoas, que as outras pessoas podem pensar. Muitas vezes nós não decidimos por causa disso. O que o outro vai pensar de mim? O que o outro vai achar da minha roupa, da minha fala, da minha maquiagem, do meu batom, do meu brinco, do meu comportamento, como eu sentei, como eu ri, E aí a gente deixa de ser humano para ser a projeção dos outros. Isso não é digno para todos nós, para nenhuma de nós, na verdade. E aí, reagir demais prejudica o nosso funcionamento mental. A decisão é prejudicada pela preocupação com o que as outras pessoas podem pensar, em dizer a nós mesmos o que temos que ser e temos que ser perfeitos. E em dizer a nós mesmos que temos que nos apressar. Corre, corre, corre que a rota tá chegando. Começou lá na infância, né? Corre porque você tá atrasada. Corre porque você já acordou atrasado. Corre porque você tem uma casa grande para arrumar. Corre porque você tem que chegar no trabalho. A gente vive correndo. E aí, junto com a nossa corrida, a nossa mente vai com excesso de pensamento e preocupação. A decisão é prejudicada pela preocupação com o que as outras pessoas pensam. Acreditamos falsamente que não podemos fazer escolhas erradas. Quem foi que disse que a gente não pode fazer escolhas erradas? Que nunca temos outra chance e que o mundo inteiro aguarda e depende da nossa decisão. Será que o mundo inteiro aguarda e depende da nossa decisão? Não precisamos fazer isso conosco. Você não precisa ser uma punição constante para você. Seus pensamentos não precisam ser pensamentos de cobrança, de punição, de reclamação, de sempre não ser o suficiente, de se achar-se impostora diante da sociedade, se achar que tudo que você faz não é o suficiente, que alguém vai descobrir que você é uma farsa. Tampouco ajuda o nosso processo de raciocinar, odiarmos a nós mesmos. Então, se tem uma coisa que você tem que pegar desse negócio aqui que a gente já estudou até agora eu não preciso me odiar. Eu tenho que me amar.
Lani, os outros vão me amar? Eu não sei. Mas se você se amar, a gente já cumpriu a meta. Que é se amar e se cuidar, ok? Tampouco dizemos a nós mesmos que não tomaremos boas decisões e depois mergulhamos numa pilha de deverias. Deveria, eu seria, eu faria, eu gostaria. Lembra disso? Cada vez que tentamos resolver algo, não agimos e ficamos no que poderíamos ter feito. Não dar ouvidos aos nossos desejos e necessidades e dizer a nós mesmos que o que desejamos é errado. Afastamo-nos das informações de que precisamos fazer escolhas boas. Quanto de nós não decidimos porque temos que escolher algo perfeito? Uma vez, meu pai me fez essa pergunta. Há um tempo atrás, eu fiz uma grande escolha na minha vida e pronto, eu decidi fazer essa escolha e tá tudo bem. Meu pai perguntou para mim se eu estava fazendo a escolha certa. Eu falei, pai, eu não sei. Eu só tô fazendo a escolha. Mas é a certa? Eu falei, pai, eu não sei. Nesse momento, eu tô fazendo a escolha. Aí ele perguntou de novo, mas é a certa? Eu falei, pai, eu não sei se a escolha é certa ou se é errada. Se é certo ou errado, o tempo vai dizer. Mas nesse momento, eu estou fazendo uma escolha. E, às vezes, na preocupação que se a escolha que estamos fazendo neste momento é certa ou errada, a gente não decide. A gente fica parada esperando que alguém decida, ok? E aí, tentar adivinhar o que vai acontecer ou imaginarmos o que aconteceria se você tomasse outra atitude também não faz bem. Estamos aprendendo a amar e a confiar e a ouvir a nós mesmos. Amar, confiar e ouvir a nós mesmos. Então, nesse primeiro momento, é um momento de começar a decidir. Decidir corretamente. Ninguém está pedindo para você decidir corretamente. A gente está pedindo para você começar a decidir. E treinando o músculo, né? O músculo da decisão assertiva, a gente vai começar a fazer escolhas mais assertivas para nós. Mas no primeiro momento, o passo é decidir. E se der errado, Irlânia, refaça. Refaça. Talvez venha usando nossa mente para nos preocupar e ficar obcecado. Nossa mente está cansada, violentada e cheia de pensamentos ansiosos. Estamos aprendendo também a abandonar esses padrões. Nós estamos no livro Codependência Nunca Mais. Hoje é o 15º capítulo. E nesse percurso a gente tem aprendido a ser mais compassiva conosco, ser mais gentil com a gente, aceitar o que não pode mudar e mudar aquilo que podemos. Então a gente vem num caminho de construção no qual nós podemos ser melhores todos os dias. Talvez tenhamos fé em nossa capacidade para pensar, porque nos disseram que não conseguimos pensar e tomar boas decisões. Você já pensou nisso? Se alguém um dia falou para você que você não é capaz de tomar boas decisões e decidir, quem foi a pessoa que falou isso para você e por que você tem que acreditar nisso? Por que você tem que pegar essa mentira e às vezes a gente escuta uma mentira tantas vezes que essa mentira se torna verdade para nós. Aí a gente pega essa mentira que se repetiram muitas vezes, se tornou verdade e a gente vai levando aqui, ó, debaixo do braço. Eu não posso pensar, eu não sei fazer escolhas, eu não tenho boas decisões, tudo que eu faço é errado. E será que é isso mesmo? Será que a gente não tem que começar a questionar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e os nossos comportamentos? Talvez tenhamos perdido a fé na nossa capacidade de pensar porque nos disseram que não conseguimos pensar e tomar boas decisões. Vamos contrariar isso tudo. Nossos pais podem ter feito isso direta ou indiretamente quando éramos crianças. Eles podem ter dito que éramos estúpidos
Ou podemos ter tomado nossas decisões por nós mesmos, ou eles tomavam decisões por nós mesmos. Talvez tenha criticado todas as nossas escolhas, ou poderiam ter se confundido, negando ou recusando-se a escolher nossa capacidade de pensar quando apontamos certos problemas que existiam dentro de casa. O que acontece? Nós falamos na DBT que todos nós estamos fazendo o melhor, sempre com o que temos. Irlânia, tem gente que faz o melhor ruim a beça. Eu concordo plenamente. Mas os nossos pais estavam fazendo o melhor que eles sabiam, com os traumas que eles tinham e com a vida que eles aprenderam a ter. Eles fizeram contra nós? Não. Muitas vezes os nossos pais fizeram tudo errado. E a gente pode dizer isso. Os nossos pais às vezes fizeram tudo errado a favor deles, se protegendo da dor. Entende? E muitos de nós também fazemos tudo errado nos protegendo da dor. Só que a boa notícia é que a gente não vai encontrar culpados, mas a gente vai olhar para a nossa vida e decidir o que é necessário mudar. E o que a gente pode mudar com as ferramentas que a gente tem hoje. Porque quando criança, a gente era pequenininho, imaturo, indeciso, abandonado. E hoje, como adulto, não. A gente pode olhar para a nossa vida, escrever e continuar a escrever a nossa história. Ok? Talvez tivemos dificuldade com uma matéria na escola, quando éramos jovens. Em vez de fazermos o necessário para resolver o problema, desistimos e dizemos a nós mesmos que não conseguíamos pensar. Olha isso, é difícil para mim, logo não é para mim. Eu não sei fazer. E para isso eu gosto de pensar muito na nossa forma de aprender. Eu gosto muito de ler. E eu gosto de ler, eu fico aqui, eu pego o livro, eu leio, eu marco, eu leio de novo e assim. Só que essa é minha forma de aprender. Qual é a sua? Qual é a sua forma de aprender? E talvez se você fosse comparar comigo, você vai dizer assim, caramba, eu não gosto de ler. Mas será que você pode escutar um audiolivro? Você pode escutar uma palestra, uma aula como essa, que a gente está lendo junto? E aí você vai começando a assimilar o que está sendo ensinado. Não é que você não serve para aprender. É porque para você o caminho do aprendizado não é a leitura. E aí você desistiu de aprender. Não é para mim. Ou talvez tenha desprezado a inteligência das mulheres. Eu já ouvi isso, tá? Eu já ouvi isso. Isso não é para você. Mulher tem que ser dona de casa. Nossa, mas por que você se dedica tanto? Você não vai ser mãe, vai cuidar das crianças? Já que você vai se dedicar, é melhor você nem fazer nada disso. E quanto machismo vem internalizado nas nossas palavras, de homens para mulheres, mas de mulheres para mulheres também. Então, nós precisamos olhar para a gente e se dar mais oportunidade. Se você não aprende lendo, será que você aprende ouvindo? Será que você aprende fazendo resumo? Será que você aprende escrevendo? Ok? Boa noite, Vanessa. Seja bem-vinda. Vamos lá. As pessoas talvez tenham desprezado a sua inteligência, porque você é mulher. Não somos estúpidas. Não somos estúpidas. Escreve aí. As mulheres sabem pensar, as crianças também sabem pensar. Ok? Nós estamos num problema sério. Qual o problema, Irlane? Será que as nossas crianças têm memória? Hoje eu atendo tantas crianças e adolescentes que mesmo quanto crianças já são a criança do quarto. Que tem a coisificação do amor. Essa criança tem iPad, notebook, telefone, os melhores videogames e fica lá no quarto sem estressar ninguém. Só que assim, eu não aprendo a me relacionar. Então a gente vem demenciando as pessoas. Isso aí, demenciando. Tornando pessoas inaptas para a sociedade, porque eu dou coisas para ela e deixo ela lá no quarto. Sem pensar, sem falar, sem incomodar. Pensa nisso, vamos pensando nisso, porque assim a gente consegue mudar a nossa forma de pensar e assim a gente muda a nossa forma de agir. Vamos lá. Talvez tenhamos começado a imaginar que éramos loucos, mas nem por um minuto acreditamos em nada disso.
Não sabemos pensar. Nossa mente trabalha direito. Nós sabemos pensar. Nossa mente trabalha direito. Podemos analisar as coisas, questionar e mudar, ok? Podemos tomar decisões, podemos imaginar que desejamos e necessitamos e qual é a hora de fazer isso ou aquilo. E podemos fazer escolhas que aumentem a nossa autoestima. É tão interessante isso, né, que eu trabalho com mulheres. E muitas vezes, uma mulher, quando ela vai ficando triste, deprimida e tal, ela para de fazer o cabelo, ela deixa a sobrancelha pra lá, ela para de fazer a unha. E quando eu olho pra cliente, eu já falo assim, ué, cadê a unha feita? Por quê? Porque quando a gente começa a deprimir, a gente abandona o nosso autocuidado. A gente para de cuidar da gente. A gente não faz mais sobrancelha, cabelo, unha. E a gente vai se desleixando, se deixando de lado. E aí eu posiciono. Olha esse cabelo, como é que tá? Você gosta dele cortado? O que que houve? Sua unha. E eu observo. Por quê? Porque uma pessoa que estava tão bem, que gostava de se cuidar, gostava de se arrumar, de repente para tudo, o que que houve com essa pessoa? A autoestima foi embora, o autocuidado, o autoconceito, que são pilares da autoestima. E a gente precisa cuidar da nossa autoestima. E a nossa autoestima não tem que estar embasado com o que o outro faz. Ah, porque todas as minhas amigas botaram botox, eu vou botar também. Não, você vai botar se você quiser, se você achar que precisa. Ah, porque todo mundo na minha família botou silicone. Você vai botar se você quiser e achar que precisa. O que te incomoda quando você olha no espelho? Não o que todo mundo faz, que você tem que fazer também, ok? Podemos avaliar nosso comportamento, podemos tomar decisões sobre o que necessitamos e desejamos. Podemos perceber quais são os problemas e o que necessitamos resolvê-los. E pensa nisso, problemas foram para serem resolvidos. Se existe um problema, qual é a solução? Será que eu tenho a solução? Será que eu tenho que pedir ajuda a alguém? Mas resolva esse problema, porque senão ele vira um elefante branco no meio da sala. O problema, ele não pede licença. Se você não resolve, ele entra e ele vai crescendo. E depois vira um monstro. E você não tem habilidade para destruir o monstro. Mas se a poeirinha aparece lá na sua sala e você vai lá e passa o paninho e tira o pó, você resolveu. Agora, se você deixa o negócio crescer, vai empurrando o lixo para debaixo do tapete, quando você vê, o monstro está tão grande que você não tem coragem de olhar para ele. Ok? Às vezes precisamos ficar frustrados para penetrar no nosso próprio pensamento. Tudo isso faz parte do processo. A frustração pode ser a mola de motivação para você partir para a mudança. Então não fica triste, me frustrei com isso. Tá bom, o que você vai fazer com isso? Ah, eu não gosto de me sentir frustrada. Eu também não. Mas foram nos grandes momentos de frustração que eu fiz mudanças na minha vida. Porque eu me indignei com aquilo que estava acontecendo e eu me levantei e fiz algo diferente. Ok? Não podemos ser perfeitos, nem temos essa meta. Ok? O Bert Helling vai dizer que o vivo tem que conviver com o que é inacabado. A busca da perfeição é a busca da morte. Porque a morte acabou. Finito, acabou. E aí, quem está na vida? Quem está na vida precisa lidar com o inacabado, porque enquanto nós estivermos aqui, nós estaremos no processo de construção. Então, nós precisamos aprender a lidar com o imperfeito, com o frágil, com o que não conseguimos dar conta, ok? Se tomarmos uma decisão, você pode torná-la um herói na cultura das comparações. Não se compare. Principalmente, eu atendo muitas mulheres empreendedoras e às vezes a gente se compara com alguém que tem no Instagram com 200 mil seguidores, que tem uma equipe, que tem gente que escreve copy, que tem gente que posta stories, que faz tudo isso e você fica se comparando com essa pessoa. Só que você é uma só. E se você tivesse 300 mil seguidores, você não conseguiria dar conta. Então, dá um passo de cada vez. Como diz a Anitta lá no Netflix, lá naquele documentário que ela fez lá, minissérie. Eu subo um degrau, me estabeleço nesse degrau. Subo outro degrau, me estabeleço nesse outro degrau. Subo e me estabeleço. Para que ela diz? Para ela não ter que voltar no começo da escada.
Ela diz que o tempo todo ela se estrutura para subir cada degrau e não ter que voltar ao começo. E muitas mulheres que eu atendo e que eu conheço, que eu escuto falar, são mulheres que cresceram, não conseguiram sustentar o crescimento porque não tinha apoio, equipe e caíram. E aí fica sempre num eterno recomeçar, vai e volta. Então entenda o seu processo e dê passos constantes e persistentes naquilo que você quer construir. Para quê, Irlânia? Para você ser feliz. Porque a maior situação que causa depressão é a comparação. A maior causa de infelicidade no mundo é a comparação. Então anota aí, não vou me comparar. E se eu me comparar, eu vou me comparar comigo ontem, comigo há 2 anos atrás, comigo há 5 anos atrás. Ok? Não se compare com outra pessoa, porque nós não sabemos o que aquela pessoa faz. Ok? Nem eu e nem você sabemos. Porque nós só mostramos aqui o que queremos. É uma comunicação restrita e coordenada. E aí, se você está se comparando com outro que está mostrando lá e você acha que tudo aquilo é a vida dele, não. Todo mundo acorda babado, todo mundo precisa no banheiro fazer xixi, cocô, todo mundo sente fome, todo mundo é pessoa em desenvolvimento, ok? Vamos lá, podemos até mudar de ideia, depois mudar de novo. E de novo, os codependentes vacilam. Por que eles vacilam, gente? Porque eles não querem mudar. Como codependentes, estamos no meio de situações perturbadoras. Podemos ir para frente e para trás, um bocado. Podemos descartar o alcoólico e depois aceitá-lo de volta. Podemos ir embora e depois voltar. E depois podemos ir de novo. E é assim que chegamos aonde estamos indo. Então, assim, se você não está feliz com a sua vida hoje, isso foi o que você plantou ontem. Se lá na frente você quer outra vida, comece a plantar hoje. Porque lá atrás você não pode mudar, mas hoje você pode. E é assim que chegamos aonde estamos. Tudo bem? Vamos dar mais um passo. É normal e quase sempre necessário dar um passo. Mas pode objetar um codependente. Vocês não conhecem minha cabeça. Às vezes penso coisas horríveis. Às vezes tenho fantasia de que não posso nem contar. Todos nós temos fantasias que não podemos contar. E isso é normal, principalmente se estamos vivendo com um alcoólico. Freud vai dizer que todo filho um dia pensou que a mãe podia morrer. E ele fala dele. Ele fala que ele pensou quando a mãe dele fez coisas que desagradou ele, que tratou ele como ele não gostaria, ele pensou, nossa, a mulher podia morrer. E nós não ficamos falando sobre isso, mas é real. Os nossos pensamentos, eles vêm. Só que a gente pode dar vazão a esse pensamento, ou a gente pode, tirar esse pensamento da nossa vida. O seu pensamento não te define, ok? Então você pode aprender a pensar com novas opções e possibilidades. Nossos pensamentos são a chave dos nossos sentimentos. Nossos sentimentos são as chaves dos nossos pensamentos. Não temos que reprimir nada. Você não precisa falar, não vou pensar, não vou pensar, não vou pensar. Não. Olha para esse pensamento e entenda o significado, o que ele quer dizer. Precisamos deixar os pensamentos e as emoções nos atravessarem. Depois decidir o que precisamos fazer para cuidar de nós. Então, permita que o pensamento venha. Não faça nada com ele na euforia. Só permita que ele venha. E pensa, o que eu vou fazer com ele? Agora, a gente vai pensar, né? A gente está no 15º capítulo do nosso livro, Codependência Nunca Mais. E a gente vai pensar em algumas opções para nos ajudar a sair dessa mente cauterizada, que só pensa sempre do mesmo jeito, que tem crenças de fracasso, crenças que não é suficientemente bom, ok? Então, vamos lá. Prepare a mente para um pouco de sossego. Nossa, Irlânia. O Augusto Cury, ele fala, né, da síndrome do pensamento acelerado, ok? E o que ele fala, né?
da síndrome do pensamento acelerado? Ele diz que a gente fica com afã de pensamento, que a gente se confunde e não chega a lugar nenhum. Então, essa síndrome é uma síndrome da mente inquieta. Você fica... E aí, essa respiração que eu fiz, né? Ela faz com que eu fique ansioso. Um bebezinho, ele respira tranquilamente. O abdômen enche e esvazia. Enche e esvazia. Quando a gente vai se tornando adulto, que tem que correr, pega a escola, vai para a escola, faz comida, faz isso, faz aquilo, a gente vai respirando sem deixar o ar entrar e oxigenar todas as células do nosso corpo. Aí como é que a gente fica? Ansioso, respirando, cachorrinho rápido, e aí vem ansiedade, depressão, transtorno de pânico. Tudo por quê, Irlânia? Porque eu não respiro direito. Então, vamos fazer esse exercício, ó. Prepare-se para o sossego. Qual é a melhor forma de se preparar para o sossego? Respirar e soltar. Um passo de cada vez. Você pode pegar uma música de meditação do YouTube, colocar aquela musiquinha da cachoeira e sentar para ver. Estou aqui para quê? Para sossegar a minha mente. E vou ficar aqui tranquilamente olhando. E aí a orientação é desligue. Se desligue. Vamos ficar calmos. Se estamos enfrentando uma decisão grande ou pequena, primeiro temos que nos acalmar. Depois decidimos. Esperemos até que a nossa mente esteja clara. Se não conseguirmos de jeito nenhum tomar a decisão num determinado dia, obviamente não é a hora de tomar. Então espera um pouquinho. Espera um pouquinho, não precisa correr. Inclusive, quem estiver te apressando, você fala assim, ó, essa decisão fala da minha vida. Então você me deixa, porque o que eu decidi, eu vou assumir as consequências. Ok? Quando for hora, seremos capazes de fazer isso. E bem, lembra o que eu falei, ninguém tá te assaltando. Pensa agora, decide. Não é isso. Você tá tranquilo na sua vida e você pode respirar antes de decidir. Combinado assim? Pedir a Deus que nos ajude a pensar. E aí você chama o que você acha que Deus é contemplar a natureza, Deus é o universo, Deus é, sei lá, o que você acredita de Deus. Pede Ele para te ajudar. Toda manhã eu peço a Ele, ela coloca o exemplo dela, tá? Para me dar pensamentos certos, as palavras certas ou as ações certas. Peço a Ele que me envie uma inspiração ou uma orientação. Peço a Ele para ajudar-me a resolver meus problemas. Acredito que Ele ajuda. Sei que Ele ajuda. Mas Ele espera que eu faça a minha parte e pense. A primeira parte não exclui a segunda, tá bom? Alguns dias correm melhor do que outros. Ó, poxa, ontem foi tão bom e hoje não... hoje não tá sendo. É isso, hoje não tá sendo um dia bom. Mas ontem foi. E amanhã? Amanhã vai ser ruim de novo. Você vai se preparar pro ruim? Eu não me preparo pro ruim, não. Eu me preparo pro bom. Por quê? Porque num dia bom, o meu corpo ele tá aberto, liberando dopaminas, endorfinas, melhores hormônios para ampliar a minha capacidade de pensar. E quando eu libero o cortisol, a gente falou no começo do capítulo, o que eu faço? Eu me encolho. Eu me encolho porque é perigo. E se eu penso mal, destrutivo, que vai acontecer uma tragédia, o que meu corpo faz? Libera cortisol, porque o meu cérebro não distingue o que é real do que é imaginário, do que é o pensamento e de que é algo que está acontecendo naquele momento, ok? Parar de abusar da nossa mente. Para de abusar da sua mente. Preocupação e obsessão constituem um abuso mental. Parem de fazer isso. Para de se testar o tempo todo. Para de se cobrar o tempo todo. Alimente a sua mente. Como que você pode fazer isso, Irlane? Vamos dar informação à nossa mente. Vamos conseguir as informações de que necessitamos sobre problemas e decisões. Seja ele um problema de distúrbio alimentar, seja ele de alcoolismo, seja ele de relacionamento ou saber comprar um computador. Vamos dar à nossa mente uma quantidade razoável de dados. Depois, vamos deixá-la analisar.
encontraremos boas respostas e soluções. Olha, eu tenho uma cliente que ela é bem impulsiva e ela veio para o processo terapêutico por causa da impulsibilidade dela, ok? E nesse processo de impulsão, né, ela estava aqui na internet e aí de repente apareceu, não tem quando você fala assim, livro de matemática, aí começa a aparecer no seu e-mail livro de matemática, no seu feed do Instagram vai aparecer livro de matemática, não é isso? Ela falou, quero comprar um carro, e começou a aparecer leilão de carro lá. E aí ela foi e deu o lance e pagou sem conferir se era ou se não era de verdade seguro. E aí ela morreu numa grana, porque ela foi impulsiva. Ok? Tem um problema, preciso resolver. Tem um problema, leilão, falei de leilão, apareceu um leilão, vou comprar. Você não precisa comprar nada correndo, porque realmente, nesse caso, foi um assalto. Parecia que alguém tava com a arma na cabeça dela e ela... E aí tem site, não sei se você já observou, que quando você entra para consultar, tá assim, ó. 150 pessoas acabaram de comprar agora. 120 pessoas acabaram de comprar agora. Sei lá quanto. E você se sente obrigado a fazer parte desse grupo que acabou de comprar agora. Ok? Então pensa nisso. Você não precisa ser assaltado pelas propagandas. Só se você quiser. Ok? Alimentar nossa mente com pensamentos saudáveis. Façamos atividades para que levantem nossos pensamentos e nos deem uma carga positiva. Vamos ler um livro, fazer uma meditação todas as manhãs. Encontre algo que nos faz dizer, eu posso, em vez de eu não consigo. Repete comigo aí, eu posso. Quando você acordar, não diga para você eu não consigo. E se você achar que você não consegue fazer aquilo, você vai olhar para aquilo e vai falar assim, caramba, como seria se eu pudesse fazer isso? Como seria se eu pudesse resolver isso agora? E comece a buscar encontrar a solução. Ok? Vamos lá. Ampliar a nossa mente. Ó, ele tá falando aqui, ó. Eu vejo sempre televisão. Fico aqui vendo televisão. E televisão pensa nisso. Televisão é algo que já foi mastigado e trazem para mim e para você pronto, ok? E a gente fica ali se alimentando de algo pronto. Então, o que ele fala aqui, ó? Vamos pensar, vamos ver um documentário, ver um jornal inteligente, não esses jornais sensacionalistas, né? Ver um documentário, ler livros, aprender coisas novas. Há um tempo atrás, eu tava com dificuldade assim, não tinha mais nada que me motivava, nada que me fizesse crescer, sabe? Eu tava parada ali, eu estudo, eu gosto de estudar, eu leio, eu gosto de ler, eu faço atividade física já, mas eu falei, gente, eu tô precisando de alguma coisa que me impulsione a ser mais. E aí eu decidi ir para uma atividade física que amplie os meus limites. Qual é a minha atividade física? CrossFit. Irlânia, é simples, não. Eu amplio os meus limites todos os dias. Tô falando para você fazer CrossFit? Também não. Eu tô dizendo para você ampliar sua mente e ampliar os seus limites, ampliar as suas possibilidades. Quando a gente amplia a nossa possibilidade numa área, a gente vai ampliando em outras áreas, ok? Pare de dizer coisa a mais sobre a nossa mente. Para com isso. Vamos parar de dizer a nós mesmos coisas como sou um idiota, não consigo tomar decisão, não sou tão inteligente, nunca fui bom em analisar as coisas, não sou muito bom para tomar decisão. Dizer coisas boas sobre nós mesmos tão facilmente quanto dizemos coisas negativas. Vamos treinar ao contrário. Vamos dizer coisas boas a nós mesmos, em vez de dizer coisas negativas. E eu gosto sempre de falar, se fosse a sua melhor amiga nesta situação, o que você faria? Será que a gente seria tão grosseira e grotesca como a gente é com a gente? Como a gente é com... A gente seria com a amiga, como a gente é com a gente? Então vamos começar a se amar. Se amar um pouquinho mais, sabe? Se amar, se respeitar,
dizer coisas boas, e provavelmente começar a acreditar nas coisas positivas e descobriremos que elas são verdadeiras. Isso não é excitante? Descobrir que você não precisa ser sempre a mesma coisa, que você pode fazer diferente e que a vida está disponível. Você ganhou mais esse dia para continuar escrevendo a sua história? Vamos lá. Usar nossa mente. Tomemos decisões. Vamos dar opinião, expressá-las. Vamos ser criativos. Pensemos nas coisas, mas não fiquemos preocupados ou obcecados, ok? É pensar sobre algo, não ficar obcecado sobre aquilo. Não temos que deixar que ninguém tome nossas decisões por nós, a menos que estejamos sob tutela, ok? Sou criança, tem que deixar alguém tomar a decisão por mim. Fiquei doente, estou no hospital, alguém vai assinar minha internação, alguém vai dizer para o médico, pode fazer isso, não pode. Agora, no dia a dia, na vida, não dê a sua tutela a ninguém. Se você está lúcido, orientado, com suas capacidades cognitivas caminhando, cuida de você. Não dê para alguém cuidar, ok? Vamos lá. Não temos que deixar ninguém tomar as nossas decisões, a não ser que sejamos tutelados por essa pessoa. E mesmo se estejamos, ainda assim podemos pensar e fazer novas escolhas. Deixar que os outros tomem a decisão por nós significa que estamos sendo cuidados, ou quer dizer que estamos sendo vítimas. Presta atenção. Eu deixo o outro decidir que roupa que eu vou vestir, qual é a cor do meu cabelo, que cor do meu batom, o que eu vou comer hoje. Eu não tô tomando conta da minha vida e nem assumindo a responsabilidade sobre isso, ok? Vamos lá. Não somos vítimas. Além disso, não é nosso dever tomar decisão por outros adultos, viu? Além de você não deixar que os outros tomem a decisão por você, você também não tem que tomar a decisão por outros adultos. Se é adulto, ele toma a decisão. E se der ruim, somos autorresponsáveis e assumimos as nossas consequências. E podemos, inclusive, assumir a consequência de ter que refazer a rota. Não precisamos ter a preocupação de que jamais podemos errar, que jamais podemos tomar uma decisão errada, ok? Podemos tomar posse do nosso poder de pensar e podemos deixar que os outros estejam responsáveis pelos seus pensamentos, ok? Ganhamos mais confiança em nós mesmos à medida que começamos a nos sentir melhor e tomar decisões pequenas e grandes. E fora que a gente vai criando músculo de tomada de decisão, ok? Como que eu vou começar a treinar isso, Irlane? Tomando decisão. Primeiro eu posso escolher que caneta preta eu vou usar. Depois eu posso escolher se eu vou usar caneta preta ou azul. E depois, Irlane, eu vou tomar água na garrafinha ou no copo. Eu posso tomar muitas decisões ao longo do meu dia, pequenas e grandes. O importante é eu começar a treinar tomada de decisão, ok? Vamos lá. Ganhamos mais confiança em nós mesmos à medida que começamos a nos sentir melhor e a tomar decisões pequenas e grandes. As pessoas à nossa volta crescerão à medida que lhe permitimos fazer escolhas e cometer erros. Isso é mágico. Por quê, Irlane? Porque às vezes eu atendo uma mãe aqui, já tem mãe de 80 anos, que cuidava do seu bebezinho de 60. E aí eu falei pra ela assim, a senhora vai ter que morrer pro outro crescer? É isso mesmo? Ele só vai poder crescer quando a senhora morrer. Se a senhora viver até 90, 100, ele vai ter que crescer com 80 anos, porque não tem liberdade de crescimento. Entende? Então, quando a gente fica botando a pessoa no andador, não sei se na sua cidade aí tem andador, mas aqui tem. Você pega a criança e bota num andador que a criança anda, ela senta e a perninha dela fica aqui. Aí você consegue restringir o caminhar dessa criança. Por quê? Porque você quer controlar o ambiente dela, você não quer que ela caia, que bata a boquinha, que quebre um dente. Então você deixa ela ali. Mas existem crianças de 18, 20, 60 anos, adultos, que ainda estão lá no andador quanto criança. Só vai onde alguém deixa, só acessa onde alguém permite, só estuda se alguém deixar ou pagar.
E quanto adultos, nós temos que assumir essa responsabilidade de ser adulto. Então, se permita crescer, permita que os outros à sua volta possam crescer também. Podemos viver confortavelmente com a nossa mente. Tornemo-nos íntimos dela. Pensar. Tem uma autora que ela fala assim, você pensa ou você tem pensamento? Porque pensar é diferente de ter pensamento. Se eu ficar aqui, quietinha, eu vou ter muitos pensamentos. Mas pensar é uma decisão, uma apropriação da minha mente. Inclusive, você pode falar assim, caramba, eu tô tão triste hoje, eu não quero pensar nisso não. Deixa eu pegar um filme lá pra eu rir, pra eu ver algo que me dê motivo pra ação, que amplie as minhas possibilidades e horizonte. E você pode fazer esse movimento, ok? Você pode e deve. Para quê, Ilânia? Para ter melhor qualidade de vida. Vamos lá. Tornemos-nos íntimos da nossa mente, ok? Usemos a nossa mente para ter pensamentos, ok? E pensar, decidir qual a direção que a gente vai levar para o nosso pensamento. É a parte de nós e ela funciona. Olha, você pode usar isso a seu favor. Confiemos nela e em nossa capacidade de pensar. Confia na sua capacidade de pensar. E para isso, você vai ter que começar a treinar, pensar. Pensar naquilo que você quer, em vez daquilo que você não quer. Então, às vezes, no atendimento eu pergunto assim, o que você quer? Eu não quero um marido que grite comigo. Eu não quero um marido que não seja responsável. Tá bom, mas o que você quer? E às vezes as pessoas não sabem o que querem, elas só sabem o que não querem. Elas fogem da dor e tentam buscar um prazer, mas não um prazer construído, um prazer por acidente. Se der certo, eu não querer um homem que me bate, eu encontro um homem romântico. Mas você não avalia o sujeito, você não vê como ele se comporta na vida. Você não faz o critério para entrar na minha vida. Qual o critério que a pessoa tem para entrar na sua vida? Qual o critério que um amigo pode ter para entrar na sua vida? Qual o critério para um amigo ser um amigo que você encontra para tomar um café e seja um amigo para você levar para sua casa? Tem critério? Ou é assim, a porta da minha casa não tem chave, é tudo aberto, entra quem quiser? Pensa nisso, porque a vida é sua. E confie na sua capacidade de pensar. Confie na sua capacidade de decidir. E viva uma vida que vale a pena ser vivida. A partir de quê, Irlane? De uma construção, porque não vem de graça. É um passo de cada vez. E nesse passo, se você não desistir de você, você vai construir uma vida na qual você olhe e se orgulhe de cada dia de construção. E tem que entender, nós temos que entender que teremos dias tristes, mas teremos dias felizes. E em todos eles, nós fomos autores da nossa história. Então, espero que esse capítulo tenha feito sentido para você. Foi o capítulo 15 do nosso livro Codependência Nunca Mais. Já quero dizer que na próxima terça-feira, às 22 horas, estaremos aqui pensando sobre estabeleça seus próprios objetivos. Então, se prepare para isso e vamos juntas nesse processo, porque a gente só cresce quando a gente decide crescer e cria possibilidades em nossa mente para chegar neste lugar, viu? Beijo no coração, obrigada por todo mundo que esteve aí comigo e na semana que vem a gente volta para os nossos encontros, viu? Tchau, tchau!